Após a morte, toda segunda-feira, um vídeo novo no canal. Não deixe de ver as nossas mídias sociais e o nosso site minhavidaortodoxa.com com todos os nossos cursos. Bom, vamos continuar então. Então a gente explicou na última aula sobre esse processo aqui de ocultamento e contração das luzes para chegarmos ao nosso mundo Olam Asiá, ok? Isso é o processo de mundos, que é a camada mais externa dentro do processo divino. A gente está indo do mais externo até o mais interno. Legal? Legal. Peguem comigo essa ideia, tá bom? Então, antes desses mundos, olha que bomba. Olha que bomba. O Odam Kadmon e o Olam Atzilut, a gente, nesse canto, a gente vai deixar de fora, tá? Porque eles são mundos mais elevados, são mundos que, portanto, não possuem mal, tá bom? Aqui, ó, tem aqui, ó, Enra. Não tem mal, ok? São mundos que eu botei setinha pra cima para explicar exatamente esse conceito. São mundos mais elevados, tá? Eles são equivalentes, quando a gente for chegar em alma, nas partes da alma, são considerados Hayá e Eridá. O que é Hayá e Eridá? São as partes da alma que nem chegam nesse mundo. Elas têm uma raiz nesse mundo, tem uma Eará, uma iluminação em Shabbat delas, mas a gente não tem esse completo download dessas duas almas. Ah, mas não tem nunca? Não, a gente tem uma hora que é o quê? É o famoso momento da morte da pessoa, por isso que quando chega, a gente já falou isso em alguns shurim, falou em Parashat Vayikra, muito sobre isso, falou também em Parashat Vezot Abrahá, quando a gente fala da morte de Moshe Rabbeinu, que aí sim existe esse processo de elevação, a alma ela infla, existem duas maneiras da pessoa morrer. Existe uma maneira elevada da pessoa falecer, que é quando acrescentam-se essas partes da alma e há uma iluminação muito grande. E né, então fala, Lo yarani Adam Vahai, né? Assim está escrito em Parashat Kitissá. A pessoa não pode me ver e viver. Então, o que significa isso? Rai era Sheitevot, sigla Rai Ayechidá. São as partes mais elevadas da alma. Quando a pessoa ela falece, então essas duas partes entram em contato com o Nefesh, Ruach e Neshama, as três primeiras partes da alma, que é equivalente a Asiá, Yetzirah e Briá. Bom, conectou, puxou, saiu. Isso foi um tzadik. Isso é se for um tzadik. Se for um rachá, hazeh shalom lo aleinu. Significa que a pessoa ela foi ficando cada vez com luzes menores, porque ela foi, né, acrescentando em averot, até o ponto que ela tinha tantas clipot que o corpo não conseguia mais manter aquele resquício que tinha a faísca de Kedushá. E nesse momento a pessoa dá o sopro da vida dela, morre e acabou a história dela, tá bom? Então o que acontece? A gente está falando aqui inicialmente de mundos. Esses dois mundos a gente não toca, que são mais elevados. Esses mundos aqui, a partir de Briá, mundo da criação, a criação do mundo. Bereshit, Masé Bereshit, toda a criação do mundo. Nesse mundo foi criado com Tov e com Ra. Tem a parte positiva e a parte negativa, bem distantes um do outro. Você conseguia definir. Quando Adam Arishon ele foi criado Besod Olam Briá. O que é Sod? Que é o segredo desse mundo da criação. Significa que ele conseguia ver nitidamente o que era a alma dele e o que era o corpo dele. Assim está no Derech Hashem, no primeiro capítulo, já na primeira parte, o Halek Aleph, no Peret Shlishi, no capítulo 3, ele já fala sobre isso. Então, o que acontece? Ele sabia nitidamente o que era. Até que Adam Arishon, o que ele fez? Ele pecou. No momento que ele pecou, ele abaixou todos os mundos com ele. Ele foi misturando os mundos. Então, ele desceu de Briá, para Yetzirah. Em Yetzirah, a gente vê que o Tov e o Ura já estão mais perto um do outro. Né, o mal e o bom já estão perto um do outro, e chegou em Olam Asiá. Olam Asiá, você vê que eu até misturei, porque botei aqui, né, Tet, depois botei o Uresh, depois o Vav, depois o Ain, depois o Beit, que quer dizer, virou uma coisa misturada, ficou uma coisa emaranhada. É onde nós estamos. Olam Asiá é um mundo em que a gente já não sabe mais diferenciar o que é o bom do mal. Eu não sei mais diferenciar o que é o meu corpo da minha alma. Esse é o grande problema, e aí que entra toda a questão de Gilgulim. Quando a pessoa ela fracassa miseravelmente em entender esse conceito, e ela basicamente acha que ela é o corpo dela. Tanto que quando tiver o Tikkun Olam, o conserto do mundo inteiro, vai ser quando eu finalmente voltar a enxergar eu por ser a minha alma e não por ser o meu corpo. Vai ser algo diferenciado, mas por enquanto nós estamos o quê? Nessa mistura. A gente está aqui nessa lama que foi criada desde o pecado de Adam Arishon. Então a gente sempre quer analisar, a gente tem que analisar duas realidades. A realidade antes do pecado de Adam Arishon e a realidade após o pecado de Adam Arishon.